Boa noite, meus queridos irmãos. Bom estar com vocês aqui. Privilégio poder rever algumas pessoas que já conheço há algum tempo e também conhecer outros. A oportunidade de estar com vocês para a exposição da palavra de Deus. E é muito interessante estar em uma comunidade onde sabemos que há um zelo pela proclamação verdadeira da palavra de Deus. E é interessante que quando o pastor Tiago me convidou, ele mandou um release dessa temática muito interessante. Não se engane, porque às vezes nós parece que estamos vivendo num mundo de conto de fadas. Que é isso, pastor? Conto de fadas? É, porque parece que nós fugimos da verdade, e por isso que eu chamo de conto de fadas. Fugimos mesmo dela no sentido de não querer observar isso. Mas é preciso que o povo de Deus, ele seja como disse o apóstolo Paulo, né? Citando a igreja que ele chamou a atenção dele, os bereanos, porque tudo eles confirmavam, tudo que Paulo falava, tudo que Paulo pregava, eles confirmavam nas escrituras sagradas, para que houvesse de fato uma confirmação de que, mesmo sendo o apóstolo Paulo que estava falando, era necessário saber se ele estava falando da parte de Cristo e do seu evangelho, e não apenas falácias. Então, hoje também a igreja precisa estar muito atenta. E eu sei que essa é a terceira mensagem sobre o tema, e a primeira eu estava vendo nisso também, ele foi muito zeloso, ele me mandou as outras mensagens, eu pude ouvir a primeira mensagem trazida por ele, depois o pastor Juan também esteve aqui, falando sobre o outro evangelho, né? E hoje nós queremos tratar com os irmãos sobre, não se engane, os falsos mestres. E aí nós pensamos em alguns textos que também nos foram apontados e pensamos em trabalhar sobre aquilo que Pedro, na sua segunda carta, ele escreve às igrejas da Ásia Menor. Eu não sei se você sabe disso, mas a segunda carta, ela não tem um destinatário que está constando ali na carta. Mas nós entendemos que ela passou por todas as igrejas ali da Ásia Menor e fez parte desse contexto em que as igrejas precisavam estar atentas. Então, só para a gente situar um pouquinho, quando Pedro escreve essa segunda carta, alguns escritores e historiadores, teólogos, eles datam mais ou menos, não tem uma precisão, mas entre o ano 65 e 68 depois de Cristo, já pertinho da morte de Pedro, né? Então, esse contexto era um período em que a igreja ela enfrentava perseguições. Mas agora, não bastasse a perseguição, surge também falsos mestres, falsos ensinos que estavam sendo disseminados no meio do povo. E aí Pedro chama a atenção para isso. Então eu quero convidá-los a acompanharem a leitura desses 3 versos apenas. A perícope desse texto é essa. Nós temos o capítulo todo tratando sobre esses falsos mestres, mas queria me deter nessa noite a esses 3 primeiros versos da palavra de Deus. Então, você acompanha comigo ou abre a sua Bíblia, o seu aplicativo de Bíblia, aí em 2 Pedro, capítulo 2, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, conforme está escrito na santa palavra de Deus. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado
o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, eu quero, a priori, chamar a sua atenção para essa afirmação do apóstolo Pedro. E aí nós vamos trabalhar verso por verso, tá? No verso 1, está aí grifado para vocês, surgiram falsos profetas. Assim também haverá entre vós falsos mestres. É uma afirmação clara e definitiva. Pedro não está sugerindo que poderá surgir. Pedro afirma categoricamente que, assim como no passado, o povo de Israel teve contato com falsos profetas, e agora na nova aliança, na nova dispensação, ele vai falar sobre a questão dos falsos mestres. Ele não usa mais a palavra falsos profetas, mas ele usa falsos mestres, surgirão. E aí é uma afirmação categórica, clara e definitiva. Nós não podemos nos enganar. Surgirão falsos mestres. E a palavra de Pedro ela é interessante porque ela aponta que isso não é uma novidade. Não é algo novo. Parece que nos nossos dias isso se exacerbou. Mas não é novo. Aí veja a segunda questão que eu quero tratar com vocês aí. Está grifado aí também, entre vós falsos mestres, assim também haverá entre vós falsos mestres. Pedro está escrevendo para a igreja local, ou seja, esses falsos mestres estão ou surgem do nosso meio. É interessante que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Jesus vai apontar para isso. Jesus diz, olha, cuidado com os lobos que estão vestidos em pele de cordeiro. E o que eles querem é apenas destruir. E o que é interessante que nós precisamos que a nossa mente entenda é que é verdade. Muitos falsos mestres surgiram na história. Mas o que Pedro está dizendo é que dentro do povo chamado evangélico, dentro da igreja do Senhor, assim como foi em Israel, surgirão falsos ensinamentos, falsos mestres. E aí, há uma terceira questão que eu quero chamar a sua atenção. Ele diz que, nesse verso, que eles, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ou seja, de forma sutil e disfarçada. Assim como Jesus apontou também, lobos vestidos em peles de cordeiro, ou seja, uma fantasia. São pessoas que talvez vivem no nosso meio, e aqui há uma discussão, e nós não vamos entrar nela hoje, se Pedro está falando de que esses falsos mestres, eles foram regenerados ou não, se era com o povo que... Essa não é a nossa intenção hoje. O que nós queremos mostrar é que Pedro está chamando a atenção do povo para que eles observem, do nosso meio, no meio do povo, surgirão falsos mestres, que vão distorcer a verdade, eles vão ser dissimulados, ou seja, eles vão disfarçar, eles serão sutis, eles não serão de forma abrupta e dizer assim, mas esse evangelho é mentiroso. Não, eles vão usar inclusive a própria escritura, como forma de tentar tornar uma verdade adequada àquilo que eles pensam. Então, nesse primeiro verso, Pedro nos convida a uma vigilância constante, a um convite, porque a falta dessa vigilância, ela pode levar à ruína os que se afastam da verdade.
Isso é algo que eu e você precisamos estar muito atentos. Se nós não formos vigilantes constantemente, eu não sei quantos aqui talvez já se viram o exército, e quando você está no seu horário lá de sentinela, às vezes na madrugada bate um sono, e eu lembro de alguns irmãos, tem um presbítero lá chamado Zaqueu, e ele disse que certa vez ele cochilou de uma forma tal que a baioneta chegou a furar aqui, porque ele encostou o pescoço e desceu. Quase fura, né, mas cortou ainda. O cochilo que ele deu. Ou seja, ele estava vigiando, mas não era uma vigilância constante. E o que Pedro está chamando a nossa atenção é: esteja vigilante. Agora, como é que eu posso vigiar? E aí, o pastor Tiago Zambelli trouxe, na sua primeira mensagem, falando sobre a mentira, sobre o enganador, sobre aquele que vai tentar mudar a perspectiva da verdade, e aí vem junto a isso os falsos mestres, onde eles tentarão maquiar a falsa verdade, a verdade de Deus, tornando ela uma meia-verdade, que para alguns talvez seja suficiente para encarar como uma verdade. E a falta de vigilância também nos mostra que, se não estivermos atentos, essa mentira ela vem tão disfarçada, que às vezes ela consegue ludibriar aqueles que são de Cristo. E às vezes nós caímos em alguns engodos. Quantos aqui já não passaram por experiências como essas? Agora, eu gostaria de aqui abrir um parêntese, para que o texto não vai abordar isso totalmente, mas eu queria trazer para vocês como é que nós poderíamos identificar esses falsos mestres. Como é que nós, como igreja, podemos identificar os falsos mestres? Então, esse é o traço dos falsos mestres, que compartilham em comum com os antigos falsos profetas. Aí o profeta Jeremias os descreve dessa forma, como está escrito em Jeremias 6, 13 e 14. Porque deste, o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Então, os falsos mestres, caracteristicamente, eles diminuem o pecado. E aí, essa é uma das características que você pode entender. Eles diminuem a importância do pecado e do juízo. Eles vão dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, e não aquilo que a verdade de Deus diz a elas. Ao invés de chamar as falhas de pecado, eles simplesmente fogem do confronto que a verdade traz e dizem aos pecadores qualquer coisa que os seus ouvidos queiram ouvir, conforme 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4. Essa é uma das características. Eles diminuem a importância do pecado e do juízo de Deus. Eles promovem a imoralidade. Se nós olharmos a carta de Judas, lá no verso 4, ele vai dizer isso também. Eles transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. O próprio Pedro, no capítulo 2, que nós acabamos de ler, também trata sobre isso. Práticas libertinas. Então, outra forma que você tem de observar é que esses mestres, eles promovem a imoralidade, quando a palavra de Deus, ela não condiz com isso. Talvez outra característica que nós vamos encontrar, alguns traços, eles contradizem a sã doutrina.
Mesmo no primeiro século, durante a vida dos apóstolos, havia um corpo doutrinário, autoritativo, que funcionava como regra de fé e prática. Judas chamava isso de fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Está lá no verso 3. Paulo chama de sã doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus, em 1 Timóteo capítulo 1, versos 10 e 11. E João chama de a doutrina de Cristo, 2 João 9. Então, nós vamos perceber que, no primeiro século, a sã doutrina consistia no Antigo Testamento, além das palavras apostólicas que Cristo atribuiu aos apóstolos. O falso ensinamento, portanto, é qualquer ensinamento que foge dessa norma. Para nós, hoje, o cânon é a verdade de Deus. Então, tudo aquilo que contradiz a falsa doutrina, esse pode ser considerado um falso mestre. Mas eu quero trazer outra característica aqui nesse parênteses. Eles são motivados por ganância e ganho egoísta. Pedro diz que o coração deles é exercitado na avareza. No verso 14, Pedro vai dizer isso do capítulo 2. Paulo diz que os falsos mestres supõem que a piedade é a fonte de lucro, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, verso 5. Pregadores que amam dinheiro e ganham material, muitas vezes dirão o que for necessário para aumentar o seu piso salarial. São mercenários. Cuidado com mestres ou pastores que parecem ter apetite por ganho material. Essa é uma grande marca de um falso mestre. Cuidado com eles. Falsos mestres também causam divisão. É uma característica. Falsos mestres irão tentar convencer o rebanho que a sã doutrina causa divisão. Não, a verdade de Deus vai causar uma separação. É interessante que o próprio Pedro, ele diz assim, o Mateus, relatando isso no capítulo 7, diz assim, é necessário que haja isso para que nós saibamos quem de fato são os verdadeiros servos de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que há uma divisão, ele toma conhecimento de uma divisão naquela igreja, e ele diz, mas às vezes é necessário para que saibamos. Mas as pessoas pegam isso como regra para dizer assim, então, todo mundo que prega a verdade causa divisão. E não é isso que a Escritura está ensinando. A Escritura está dizendo que aqueles que conhecem a verdade não podem ser coniventes com o falso ensinamento. Por isso eu e você não podemos comungar com o falso ensinamento da palavra de Deus. É preciso ter ousadia de Deus para confrontar esse falso ensinamento. Mas eu quero dizer que isso que eles dizem, que a verdadeira doutrina causa divisão, é uma mentira. Esse é, na verdade, o falso ensinamento que busca dividir e conquistar o povo de Deus. Falsos mestres são aqueles que levam o povo para longe do padrão da verdade, em direção ao erro. Judas nos alerta a respeito dessa forma, dizendo, no último tempo haverá escarnecedores, Judas 18 e 21, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões e não o verdadeiro evangelho. Sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Essa é a palavra de Judas para a igreja do Senhor. Mas quero fechar esse parênteses, dizendo que os falsos mestres também são enganadores. Jesus nos diz para nos acautelarmos dos falsos profetas, que apresentam disfarçados em ovelhas, Mateus 7,15. O falso mestre nunca aparece a nós com uma placa pendurada no pescoço, onde se lê, sou o falso mestre.
Quando eu adentrei o espaço aqui, eu fui recepcionado por 2 pessoas e lá tinha uma plaquinha de recepcionista. Seria bom que os falsos mestres tivessem essa placa, dizendo assim, sou falso mestre. Mas isso não vai acontecer. E daqui a pouco nós vamos perceber o que é que nós precisamos pedir a Deus e estar atentos para percebermos o falso ensinamento. Então, o falso mestre aparece disfarçado de cristianismo. Ele possui a forma de piedade, mas nega o poder do Evangelho. Conforme Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 3, verso 5. Se o falso mestre aparenta e soa como cristão, então como sabermos se ele é falso mestre? Jesus nos diz como podemos saber. Pelos frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Em outras palavras, o que eles fazem muitas vezes diz mais a respeito sobre quem eles são do que o que eles dizem. Então essas pessoas são enganadoras e às vezes elas tropeçam no seu engano e aí é descoberta a farsa. Então precisamos estar atentos, por isso que o convite do primeiro verso é vigilância constante, para que não caiamos nesse engodo. O verso 1, ele diz que, assim como houve, eles também introduzirão dissimuladamente heresias destrutivas. Vai causar divisão, vai trazer terríveis momentos para as comunidades. E nós precisamos ser vigilantes. Saia daqui pensando nisso hoje. Como é que eu vou detectar falso ensinamento? Sendo vigilante e constante. Para não deixar em ruínas aqueles que se afastam da verdade e também entendendo que a mentira, ela vem disfarçada. Mas o texto segue. E eu quero partir para o verso 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Muitos seguirão. Indica uma ampla quantidade de pessoas, sugerindo um fenômeno de larga escala dentro da comunidade, com práticas moralmente corruptas. Olha, meus irmãos, quando nós pensamos nessa imoralidade, talvez a nossa mente venha apenas a ideia de uma vida promíscua, de homens que não respeitam o seu casamento, de mulheres que não respeitam o seu casamento, de filhos que não respeitam os seus pais. E isso está incluso. Mas eu quero dizer que isso vai além. Nós estamos em um período agora de fazermos as nossas declarações de imposto de renda. Quantas pessoas burlam a sua declaração e acham que isso não tem problema. Mas quando eles são confrontados com o Evangelho de Jesus, a Bíblia vai dizer que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu e você precisamos estar atentos, porque muitas vezes, sem perceber, nós estamos seguindo falsos ensinamentos. E poderíamos dar outros exemplos. Talvez na tratativa de negócios, pessoas que empenham a sua palavra, que vão fazer assim, que vão fazer assado, e na hora H não cumprem a palavra. Eu sei, nós vivemos momentos críticos financeiros no nosso país também, mas só faça dívida que você tiver condições de arcar com ela. Não deixe que o seu nome fique sujo. Aí as pessoas estão dizendo assim, não, mas não, eu sei, todo mundo está endividado, nós temos que ter cuidado. E muitas vezes os líderes são os mais endividados e eles justificam dessa forma. Há uma carga tributária muito grande no país. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero entender que nós que conhecemos a verdade, precisamos nos limitar àquilo que a palavra de Deus nos dá como regra segura para a vida.
mas também quero chamar a sua atenção para infamado. Será desonrado, será infamado, ou seja, será desonrado. As ações desse grupo que seguem os falsos ensinamentos, eles estão levando uma desvalorização da verdade, causando escândalo. Eu lembro-me que, certa vez, fazendo um estudo na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 2, tem um verbo no grego que me chamou muita atenção: peripatel. Andar ao derredor, andar segundo as inclinações, primeiro do mundo, depois segundo a vontade de Deus. E aqui esse verbo ele aparece de uma forma dizendo assim: olha, os que seguirão as suas práticas libertinas, ou seja, estão acompanhando de perto essas práticas libertinas. E isso é motivo de desonra ao Evangelho, desonra ao nome de Cristo. Toda a igreja, ela é manchada por conta desses falsos mestres, ou daqueles que seguem esses falsos ensinos. Então, Pedro nos convida, aqui no verso 2, se no primeiro a termos vigilância constante, aqui é a pureza moral. A verdade, ao ser associada ao comportamento indecoroso, sofre um impacto negativo, escândalo. Então nós precisamos estar atentos à palavra de Deus para termos uma pureza moral. Não apenas como uma fantasia, mas algo que é internalizado em dizer assim: Senhor, eu quero fazer todas as coisas para a Tua vontade. Eu quero fazer segundo o ensinamento correto da Tua palavra. Não me permite, Senhor, que eu venha me prostituir com esse ensinamento equivocado do Evangelho, com esses falsos mestres. A verdade está sendo corrompida, infelizmente. Por quê? Não só por ensinamento, mas porque hoje tem faltado conhecimento da palavra de Deus. As pessoas não conhecem a palavra para confrontar o falso ensinamento. Por isso os bereanos foi citado por Paulo, porque eles pesquisavam. E nós, o que temos feito? Queridos, nós não podemos nos furtar de dizer essa verdade aqui nessa noite. E entenda que essa primeira verdade, ela vem para a minha vida, para a vida da minha comunidade, da nossa igreja, a qual pastoreio hoje. Tenho sido pastor, como disse o Zambelli, a terceira igreja presbiteriana de Paulo Afonso, que hoje se reúne no auditório do 7. Mas é preciso que olhemos para isso, porque muitas vezes as pessoas, elas só escutam a palavra de Deus no domingo à noite, quando o seu pastor está pregando. Elas não têm uma consciência de poder tomar, se alimentar, ter uma relação com o próprio Deus, ouvindo o que Deus está falando, falando com Deus através da oração. As nossas vidas têm sido tão corridas que muitas vezes falta o tempo para isso. Aí nós não conhecemos a verdade. Aí quando vem uma meia verdade, nós engolimos, nós acreditamos. E muitas vezes a verdade tem sido corrompida por nós, porque seguimos. É interessante que quando no Antigo Testamento os profetas falavam, e através dos profetas Deus dizia às nações: olha, o meu povo tem perecido por falta de conhecimento. E muitas vezes essa palavra é dirigida à igreja, e ela o é de verdade também. Mas ela primeiro respinga nos líderes, nos mestres, que não estavam ensinando a verdade, que estavam distorcendo a verdade de Deus. Mas porque a igreja era ludibriada? Porque ela também não conhecia as Escrituras. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Não adianta chegarmos na escola, onde estamos ali, ou em um curso, e você ficar fraudando as suas notas, porque você está
pescando, como se diz aqui na nossa cidade. Isso é corromper a verdade de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso procede do maligno. Se eu não sei, eu não sei. Se eu sei, eu sei. Eu não tenho que buscar informação daquele que estudou talvez mais do que eu. Você está vendo que é um compromisso sério de conhecer a palavra, por isso que é um convite à pureza moral. Para não nos ligarmos aos falsos ensinamentos, é preciso sermos vigilantes, mas também termos um compromisso com essa pureza que a verdade de Deus traz à nossa vida. E aí, eu quero ir para o último verso, o verso 3, e já caminhando aqui para o final. Também movidos por avareza. E aí está grifado avareza, ganância. E por isso que eu falei que uma das formas de você identificar um falso mestre, segundo Pedro, é que eles são gananciosos. Desejo incansável por lucro, que leva à exploração e distorção da verdade para fins pessoais. Não é para o engrandecimento do reino, para o crescimento das pessoas, não, mas é para os fins pessoais. Daqui a pouco nós falaremos um pouquinho mais apuradamente sobre isso. Mas o segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção é: farão comércio de vós, prática de negociar ou explorar, utilizando palavras enganosas e manipuladoras. E aí, me permitam também, antes de irmos para o que o apóstolo Pedro chama a nossa atenção nesse verso, eu quero também abrir outro parênteses aqui nesse ponto. E nós poderíamos considerar alguns desses ensinamentos gananciosos, egocêntricos. A teologia da prosperidade, tão difundida aí durante alguns anos, graças a Deus que ela já apanhou demais por aqueles que têm compromisso com a verdade. Os grandes ícones já foram expostos e, na maioria, desmascarados. Infelizmente, ela ainda faz vítimas pela falta de conhecimento do povo, principalmente nas periferias, público-alvo desse tipo de teólogos. Felizmente, ela está cada vez mais limitada a determinadas igrejas. Felizmente. Mas um bom número de crentes tem repudiado esse tipo de abordagem evangélica. Pois bem, eis que temos uma substituta para tal teologia da prosperidade. A teologia coach. Olha, isso tem se espalhado. Então, para que a gente entenda, o que é coach? Então, veja, eu não vou falar aqui da teologia, mas o que é um coach? É um mix de recursos, isso aí está no Google, se você der um Google lá, você vai perceber isso, que utiliza técnicas, ferramentas e conhecimento de diversas ciências como administração, gestão de pessoas, psicologia, neurociências, recursos humanos, planejamento estratégico, entre outras, visando a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, seja pessoal, profissional, social, familiar, espiritual e financeiro. Talvez, do ponto de vista de um trabalho, deixa eu fazer essa dicotomia aqui, secular, me permitam fazer essa dicotomia, porque tudo é espiritual na nossa vida, mas vamos pensar nisso. Talvez o coach seja aquele que vai ter uma palavra motivacional, ele vai estar te acompanhando, é como um personal em uma academia. Agora, dentro da igreja, eu já vi palestras, coach, acontecendo onde deveria haver pregação. Isso mesmo.
em pleno culto público, as pessoas estavam trazendo palavras motivacionais. Infelizmente, essa cultura chegou em muitas igrejas. E esses são também características de falsos mestres. Assim como talvez nós repudiamos a teologia da prosperidade, também devemos fazer com relação a essa onda da teologia coach. Em alguns sentidos, esta segunda chega a ser pior do que a primeira. Vamos analisar aqui 3 aspectos dessa teologia. Primeiro, o humanismo exacerbado nisso. Porque pelo menos a teologia da prosperidade, eles firmavam em Deus aquilo que Deus ia nos dar. E as pessoas buscavam em Deus, mas elas eram, de certa forma, ludibriadas a terem que dar para poder receber. Aqui, nesse humanismo da teologia coach, é como se Deus fosse deixado de lado. É eu e você que precisamos lutar para sermos bom marido, um bom pai, um bom profissional, um bom crente. É um esforço meramente humano. Eu não estou dizendo que não tem que ter responsabilidade humana. Eu estou dizendo que muitas vezes Deus é colocado em segundo plano, apenas como um espectador que está torcendo para que aquilo que a gente quer dê certo. As orações são apenas fictícias. Então, muito cuidado com isso. O materialismo é algo que está presente. Veja, o humanismo, o materialismo. Há um desejo enorme em conquistar coisas. Sejam elas produtos do mercado, como carro, casas, roupas, viagens, ou algo mais espiritual, como paz, bom casamento, filhos educados e etc. As pessoas querem conquistar, possuir e avançar, sendo tudo isso fruto não da humilhação, da autoconfrontação com a verdade de Deus, daquilo que Jesus nos ensinou lá no Evangelho de Mateus. Bem-aventurado, Macários é a palavra utilizada ali no grego. Felizes ou felicíssimos são aqueles que são pobres em espírito, aqueles que reconhecem que deles não há mérito nenhum, que não há conquista nenhuma, mas é Deus que os faz conquistar. E por isso eles choram pelos seus pecados. É a sequência das bem-aventuranças. E juntando esse humanismo com o materialismo exacerbado, existe o ceticismo. Humanismo e materialismo são marcas de seres céticos. A crença no Deus da Bíblia é cada vez mais fraca, onde esse tipo de cultura ou de ensinamento se manifesta. A teologia coach busca descobrir o potencial de cada pessoa para que ela alcance seus próprios objetivos. Dependência de Deus é algo apenas fantasioso. Orações são feitas apenas para que Deus abençoe nossos planos e para que Ele nos dê apoio em nossas próprias empreitadas. Então veja, é uma forma gananciosa. E Pedro está chamando a atenção da igreja dos nossos dias para isso. Então qual é o convite de Pedro nesse verso 3 para a nossa vida? Discernir e manter-se firme na verdade. Busque de Deus discernimento, peça ajuda ao Espírito Santo. Senhor, não me deixe enveredar por esse falso ensinamento. Não deixe se explorar por palavras enganosas. Não se deixe enganar. Porque o que Pedro está dizendo nesse verso 3 é justamente isso. Farão comércio de vocês. As pessoas são iludidas, ludibriadas pelo engano, porque não conhecem a verdade. Então você só pode ter discernimento quando você conhece a verdade. É preciso ter relacionamento com Deus, com a verdade de Deus, com a sua palavra. Não permita a comercialização da verdade. Olha o que ele está dizendo aí. Para eles a condenação está lavrada.
Mas ele fala que antes há um comércio. Pedro está nos convidando para sermos diligentes, para sermos atentos, vigilantes, para não abrirmos mão da moral, mas acima de tudo, busque discernimento e mantenha-se firme na verdade. Não abra mão da palavra de Deus, do ensinamento bíblico, de homens ou mulheres que estão ensinando a verdade de Deus, segundo essa palavra. Segundo a palavra de Deus, segundo a revelação completa da palavra de Deus. Mas às vezes nós vamos atrás de coaches. Às vezes nós vamos atrás de alguma teologia que nos beneficie, porque estamos buscando também lucro próprio. Aí tem gente que dá uma casa porque quer uma mansão. Ludibriados, comercializando a verdade. E o apóstolo Pedro está chamando a minha e a sua atenção. Então, para refletir e praticar, eu queria que você pensasse em 3 coisas muito importantes. Primeiro, seja vigilante. Não abra mão de estar atento à verdade de Deus. Não permita que ninguém roube a verdade da tua mente e do teu coração, ou que corrompa isso aí. Segunda coisa que eu quero chamar você a atenção: não desanime por a pureza moral. Porque às vezes nós olhamos, lembra do Salmo 73? Quando o salmista ele diz assim: quando eu comecei a olhar para o progresso dos homens maus, eu quase me desviei. Quase. Os meus pés se revelaram. Mas eu caí em tropeço. E a palavra para nós hoje é: afastávamos da verdade. E aí ele começa a descrever por quê, qual o motivo disso. Ele começou a olhar para esses homens, mas quando ele se deparou com a verdade de Deus e com a presença de Deus, ele diz: para mim importante é estar em tua casa, é fazer a tua vontade. Ele termina o Salmo 73 dizendo isso. Não abra mão dessa pureza moral que existe na verdade de Deus. E por último, busque discernimento e mantenha-se firme na verdade. Pratique a verdade, viva a verdade, busque conhecer a verdade, para que nenhum lobo venha te devorar. E aqueles que estão ao teu redor, defenda-os com a verdade de Deus. Que o Senhor abençoe ricamente essa comunidade. Eu quero agradecer por essa bela oportunidade de poder compartilhar com vocês sobre esse texto tão maravilhoso. E quero sugerir que vocês leiam Judas e também Mateus 7 para firmarem esse compromisso de vigilância, de termos uma vida santa diante de Deus e buscarmos discernimento naquele que é o autor de todas as coisas. Vamos orar? Amado Deus, te agradeço por estar aqui com os meus irmãos, poder partilhar a tua palavra, a tua verdade, e que os corações deles jamais sejam ludibriados pela falsa verdade. Que eles possam continuar firmes, assim como algumas igrejas foram notoriamente chamadas pelo Senhor de que preservavam a sã doutrina, como a igreja de Éfeso lá em Apocalipse. Ó Deus, que os amados irmãos possam continuar nessa perspectiva de olhar a tua palavra, de ter relacionamento contigo e crescer na verdade de Deus. É assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos nessa noite, através de Jesus, o teu Filho. Amém.